E que história é essa de que o São Paulo pensou em rescindir o contrato do Daniel Alves? No vídeo de hoje do canal do Nicola te falo sobre o tema, quero contar a respeito do Palmeiras que está vendendo um zagueiro para o Japão, tem novidades sobre o Flamengo, o bicho papão do futebol brasileiro nas duas últimas temporadas, vou falar também sobre o vai e vem do Corinthians, com quem chega e quem sai, por último, mas não menos importante, dossiê contra Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e novidades sobre a busca do Vasco em relação ao novo técnico. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos, conto muito com a ajuda de vocês que ainda não se inscreveram, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Antes de passar as informações, deixa eu só passar esse recado super importante para vocês. Passando para contar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela AGClub7.bet, casa de apostas brasileira, que tem como embaixadores Aloysio Chulapa e Milene Domingues. Na AGClub7.bet você aposta com segurança, com as melhores cotações e ainda ganha crédito de volta independentemente do resultado final. Isso mesmo, acertando ou errando os palpites você recebe uma quantia de volta para garantir mais apostas, além de todas as outras vantagens que tem no site. Na última rodada do Brasileirão, por exemplo, teve uma promoção de 0-0, anulando a aposta do jogo entre Internacional e Corinthians, e foi um enorme sucesso. Ela rendeu mais de R$500 mil para os apostadores que escolheram um dos dois lados para vencer e acertaram nos outros jogos escolhidos. E já tem novas promoções no site. Quer mais motivo para apostar agora mesmo na AGClub7.bet? Fazendo já seu cadastro no link que está na descrição desse vídeo, você ganha R$7 e garante mais 100%, até R$200 em crédito, sem rollover, no seu primeiro depósito. Na AGClub7.bet, a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre a busca do Vasco por um novo técnico. Nesse momento, a diretoria do Vasco está dividida em relação a dois nomes. Pintado, que já foi treinador do Juventude na Série B do ano passado e está nesse momento na Ferroviária, ou Marcelo Cabo, que já conseguiu acessos na Série B e fez excelente campanha com o Atlético Goianiense nessa temporada de 2020 na Série A. Bom, queria dizer um pouquinho a respeito desses dois treinadores. O nome do Pintado tem sido defendido pelo Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo de futebol do Vasco. Pintado e Pássaro trabalharam juntos no São Paulo e desde então Pássaro ficou com ótimas referências em relação ao trabalho do Pintado. Mas tem boa parte da nova diretoria do Vasco que gosta do trabalho do Marcelo Cabo. O fato de ser um extremo conhecedor da Série B e ter um passado dentro do Vasco jogam a favor do Marcelo Cabo. Inclusive o Cabo foi atleta do Vasco como jogador de futsal. A gente está vendo uma foto em que ele aparece com o filho dele, que é hoje auxiliar técnico dele, o menino com a camisa do Vasco, acompanhando o pai na época de jogador de futsal. Como é que vai ser feita essa decisão? Marcelo Cabo disputa nesse sábado a final do Campeonato Goiano. E até para não gerar qualquer ruído, qualquer anúncio vai ser feito somente depois da realização dessa final. O Pintado acaba de mudar de clube, ele havia sido um dos 4 times que conseguiram acesso da Série B para a Série A com o Juventude, foi contratado pela Ferroviária, participou de toda a preparação da Ferroviária pro Campeonato Paulista, primeira divisão, e para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O contrato do Pintado é extremamente longo, só termina no ano que vem, e aí o Vasco poderia entrar nessa disputa. Caso não dê certo nem com o Pintado, nem com o Marcelo Cabo, aí sim surgiria a possibilidade de o Maurício Cupertino, ex-auxiliar técnico do Luxemburgo, assumir o comando definitivo do Vasco. Bora falar agora sobre chegadas e saídas no Corinthians, mas calma, corintiano, nenhum nome certamente vai causar empolgação. O Corinthians, com enormes dificuldades financeiras, está tentando mapear o mercado para fazer boas escolhas. Bom, estão voltando ao Corinthians depois de um período de empréstimo. O zagueiro João Vitor, que estava no Atlético Goianiense, chegou a trabalhar com o Mancini no próprio Atlético Goianiense. Está voltando também o Fecim, que é um meio atacante contratado do futebol potiguar. Ele veio junto com o Matheus Matias, foi colocado no Sub-20 do Corinthians, não teve oportunidades no profissional e foi emprestado para o Bahia. Primeiro para o Sub-23 do Bahia, depois para o time principal, deixou boa impressão por lá e chega para atuar no time principal do Corinthians, é um meio atacante. O terceiro atleta que volta de empréstimo para ser utilizado é o Marquinhos, atacante que fez bom campeonato brasileiro pelo Sport, atacante de velocidade pelo lado do campo. O grande problema é que ele se contundiu na última partida do Sport, talvez demore algum tempo para estar à disposição do Mancini.
O Janderson é outro que voltaria, atacante que fez excelente campeonato pelo Atlético Goianiense. Mas os dirigentes do Dragão conseguiram convencer os dirigentes do Corinthians de que seria legal para o Janderson mais uma temporada em Goiânia, e é assim que vai ser. Já houve o anúncio da prorrogação desse contrato de empréstimo por mais um ano. O Janderson tem contrato com o Corinthians até 2023. Agora bora falar a respeito de saídas. O Matheus Davó, já contei para vocês, não ficará no Timão e tem proposta para disputar a temporada de 2021 pelo Guarani. Ele foi contratado pelo Corinthians do Guarani. Timão chegou a gastar 2 milhões de reais. Tem uma negociação que está em andamento, pode acabar rolando. O Corinthians também já anunciou, já deixou bem claro para o mercado que o Michel Macedo, que o zagueiro Marlon, o Michel Macedo é lateral direito, que o volante Ederson e que os atacantes Everaldo e Jonathan Cafu não fazem parte dos planos. Interessados, favor entrar em contato com os dirigentes alvinegros. Quero falar agora sobre Jorge Sampaoli. Tenho contado para vocês aqui no canal do Nicola que ele sai pela porta dos fundos, deixando inúmeros inimigos dentro do clube, em relação a atletas, dirigentes, funcionários. Cheguei a fazer um vídeo em que eu dava detalhes importantes sobre essa saída conturbada dele. E nessa sexta-feira, ou seja, um dia atrás, o Lázaro Cândido, ex-vice-presidente do Atlético, um cara bastante respeitado dentro do clube, escreveu uma carta detonando, contando várias das atrocidades do Sampaoli, uma espécie de dossiê do técnico argentino. Ele insinua, por exemplo, que o Sampaoli foi o grande responsável pelo surto de Covid-19 no elenco do Atlético. E aí, acho que faz bastante sentido, porque foi o Sampaoli um dos responsáveis. Ele e o Andreatta, seu gerente de futebol, fizeram uma festa, e em meio à pandemia, festa com um monte de gente, vários membros da comissão técnica pegaram a Covid, e na sequência, vários jogadores do Galo também pegaram, um baita prejuízo ao longo do campeonato. Foi nessa época que o Lázaro Cândido sugeriu aos dirigentes do Atlético a demissão por justa causa do Sampaoli. No final de novembro, começo de dezembro, os dirigentes do Atlético, de acordo com o Lázaro, não tiveram peito para dispensar o treinador por justa causa. O Lázaro ainda explica que o Sampaoli já chegou exigindo gratificações especiais para os membros da comissão técnica dele. Sampaoli não fazia questão nenhuma de estar com os outros profissionais do Atlético, pelo contrário, ia afastando vários deles, também contei a respeito disso. Detonou a forma como o Sampaoli lidava com atletas que já eram do clube e até de jogadores que ele pediu e não aproveitou. E no final, o Lázaro Cândido ainda reclama de notícias que foram vazadas nos últimos dias de que o Sampaoli já tinha um acerto há mais de 3 semanas com o Olympique de Marselha e que passou boa parte desses últimos dias como funcionário do Atlético estudando a respeito de seu novo clube. Quero falar agora sobre o Palmeiras, com uma informação que eu contei na noite dessa sexta-feira lá no meu blog no Yahoo. O zagueiro Emerson Santos está sendo vendido para o Caxias Reysol. Pequenos detalhes burocráticos separam o acordo. Conversei com gente próxima ao zagueiro, conversei também com o pessoal do Palmeiras. Detalhes burocráticos são exames médicos e assinatura do contrato, algo que dificilmente vai impedir o acordo. O Palmeiras está vendendo o Emerson Santos por US$ 1,5 milhão ou 8 milhões e 400 mil reais. Essa quantia se refere a 70% dos direitos econômicos. É importante lembrar que o Emerson Santos chegou de graça ao Palmeiras depois que seu contrato com o Botafogo acabou. Ele surgiu muito bem no Botafogo, foi para o Palmeiras, teve poucas chances, esteve emprestado ao Internacional, não foi nem bem nem mal, acabou voltando para o Palmeiras e ganhou um pouco mais de oportunidade sob o comando do Abel Ferreira. Na temporada de 2020/2021, disputou 21 jogos e marcou um gol. O gol dele foi marcado naquele jogo contra o Botafogo, o último antes do Mundial. Vinha no melhor momento dele com a camisa do Palmeiras e agora vai jogar no Japão. Ele deve até demorar um pouquinho para embarcar para o Japão por causa da Covid. Estão suspensas as viagens de brasileiros para o Japão. O Emerson Santos vai jogar no mesmo time do Dodi e do Pedro Raul. E toda essa galera está treinando sob os cuidados de um membro da comissão técnica brasileira do Caxias Reysol. O Caxias alugou um hotel, alugou também um espaço para que eles treinem e esse pessoal tem treinado sob a responsabilidade de um funcionário do Caxias. Só para completar, por último, quero te contar que nessa sexta-feira o COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, aprovou em votação apertada 9 votos a favor, 7 votos contra o balanço do Palmeiras em 2020. Balanço que apontou 151 milhões de reais de déficit. Ou seja, o Palmeiras fechou no vermelho. Ele gastou 151 milhões a mais do que aquilo que arrecadou, algo que já era esperado, até porque o Palmeiras passou boa parte do ano de 2020 dizendo que havia perdido 200 milhões de reais em receitas. Muito fácil entender essa perda.
o Avante caiu demais, bilheteria não existiu, os direitos de transmissão de TV, por exemplo, do Campeonato Brasileiro foram prorrogados para 2021, algumas das partes que a Globo teria de pagar em 2020 foram repassados para 2021 e por conta de todo esse contexto, o Palmeiras fechou com um prejuízo bastante significativo, mas especialmente pelas receitas do fim de ano, conquista da Libertadores da América, possibilidade de título da Copa do Brasil, essa equação deve ficar um pouco menos pesada. Bora falar agora sobre o Flamengo, que se tornou o bicho-papão do futebol brasileiro nas 2 últimas temporadas. O Flamengo participou de 11 torneios nesses 2 anos e dos 11 conquistou 7 títulos, margem bastante respeitada. O Flamengo foi bicampeão carioca, 2 títulos. O Flamengo foi bicampeão brasileiro, 4 títulos. O Flamengo ganhou a Libertadores, a Supercopa e a Recopa Sul-Americana. 7 conquistas de 11 torneios que disputou. É bem verdade que é um custo bem alto. O Flamengo é hoje dono da maior folha salarial do Brasil e também da América do Sul. Desembolsa na casa de 23 milhões de reais por mês de salários. Até por causa dessas altas cifras e da crise causada pela pandemia do coronavírus, o Flamengo vai pensar muito bem nos próximos passos em relação a reforços. O torcedor rubro-negro não deve esperar reforços aos montes, como em outros tempos. O clube, por exemplo, fechou recentemente com o Bruno Viana, empréstimo até dezembro. Vai anunciar a qualquer momento a chegada do Rafinha, que está de volta, mas chega a custo zero depois de rescindir seu contrato com o Olympiacos da Grécia. E se houver mais alguma contratação, será pontual, sem que o Flamengo tenha de investir dinheiro, até porque o Fla terá bons boletos para pagar nos próximos meses. Por exemplo, prestações das compras do Michael, do Léo Pereira, do Gabigol, do Pedro, todas ainda por vencer. Então o Flamengo vai ser econômico, vai ser módico nas contratações. Só para completar, queria contar para vocês a respeito dos torneios que o Flamengo não ganhou. A Copa do Brasil virou o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo, tanto em 19 quanto em 20. O rubro-negro não conseguiu nem chegar muito longe na competição de mata-mata do futebol brasileiro. Na Libertadores conquista em 19, na temporada de 2020 o Flamengo acabou caindo diante do Racing. Bora fechar o vídeo falando a respeito de Daniel Alves. Nos últimos dias surgiu um boato muito forte nas redes sociais de que o contrato do Daniel Alves seria rescindido tão logo o Campeonato Brasileiro acabasse. Não consegui essa confirmação com nenhum dirigente do São Paulo com quem conversei nos últimos dias. A única coisa que eu posso te garantir é que dispensar o Daniel Alves nunca esteve nos planos do São Paulo. Isso porque o tricolor teria de bancar 38 milhões de reais como multa pela dispensa do jogador. O Daniel Alves tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem, ganha 1,5 milhão de reais por mês e dispensá-lo significaria pagar ao lateral direito tudo que ele tinha a receber mesmo sem utilizá-lo. Ou seja, não tem a menor lógica dispensar o Daniel Alves. O que se discutiu nos últimos dias de maneira superficial, somente entre os dirigentes do São Paulo, foi a possibilidade de procurar o jogador sugerindo um acordo de rescisão. Dá uma olhada na diferença dos termos. Dispensa significaria chegar para o Daniel e falar: ó, você está dispensado, você está fora, procure seus direitos, a gente vai te pagar quanto puder. A rescisão do contrato seria uma tentativa de acordo entre o São Paulo e o Daniel. Pô, Daniel, não tá rolando bem, cara, a gente não tá conseguindo te pagar, você também não tem jogado no nível que a gente imaginava. Será que a gente consegue chegar a um acordo para a rescisão do contrato? Posso te contar que entre as várias reuniões de planejamento do futebol, o São Paulo discutiu essa possibilidade de sugerir uma rescisão. Essa discussão nem chegou ao Daniel, foi uma discussão que aconteceu entre dirigentes de futebol do São Paulo. Nem acho que o São Paulo vai admitir de fato, de forma oficial essa história, até porque pode acabar expondo o Daniel Alves a uma situação que não seria bastante bacana. Mas, pela forma como o Daniel se comportou, especialmente no jogo contra o Flamengo, com direito a uma assistência e bela atuação, e a classificação do São Paulo para a fase de grupos da Libertadores, essa possibilidade de sugestão ao Daniel de uma rescisão do contrato de forma amigável foi adiada. Como é que o São Paulo vai trabalhar a partir de agora com o lateral /meia? O São Paulo pretende ficar com ele pelo menos até a metade do ano, quando a janela de verão na Europa se abre e podem surgir propostas pelo atleta. Um dos caras, o cara mais vencedor do futebol na atividade, são 40 títulos conquistados, certamente podem surgir propostas para ele e nesse contexto, diante de uma eventual oferta, o São Paulo não criaria empecilhos para que ele fosse negociado. Então o Daniel Alves continua no São Paulo de forma normal, o tricolor vai ter que se virar para conseguir mais ou menos 14 milhões de reais, que é o que deve ao lateral /meia, somente em direitos de imagem atrasados,
e nesse contexto vai aguardar por propostas. Se elas aparecerem, certamente o Tricolor não criará dificuldades para que ele saia. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Voltamos à tarde com um vídeo bem legal. Quero contar para vocês a respeito da folha salarial dos 20 times da Série A e a classificação final deles. Fazer uma espécie de comparação. Quem gastou bem ficou bem, quem gastou mal e ficou mal colocado. Enfim, vocês vão curtir o vídeo, eu tenho certeza. Prometo publicá-lo à tarde. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.